Inclusive, para a gente entender um pouco mais sobre esse movimento de desradicalizar o sobrenome Bolsonaro, porque a gente conversando agora há pouco sobre o mercado financeiro, o entendimento do mercado é de que Tarcísio seria um nome moderado do lado de Bolsonaro. Flávio, nem tanto. Como é que você está enxergando isso e pelo que você conseguiu apurar também, Débora? Pois é, a ideia é o seguinte, como o nome de Jair Bolsonaro tem uma rejeição grande, tem um grande apoio, mas também é mais rejeitado do que o nome de Tarcísio, do que o nome até de Flávio. Só que o sobrenome Bolsonaro, ele traz uma rejeição grande. E na avaliação, e aqui eu estou falando de estrategistas do Partido Liberal, do partido de Bolsonaro, a avaliação é o seguinte, mais uma vez, assim como foi em 2022, mais uma vez em 2026, nessa candidatura presidencial, deve vencer quem tiver a menor rejeição. E não que de fato era o mais querido. Então, quer dizer, há uma leitura, né, de que, olha, não foi o Lula que ganhou, foi o Bolsonaro que perdeu em 2022. As pessoas, muita gente tapou o nariz, votou no Lula para não deixar Bolsonaro ganhar. E a avaliação de estrategistas do PL é que no ano que vem vai acontecer a mesma coisa, vai ganhar quem tiver a menor rejeição. Né? Então é quase que um plebiscito, quem quer o Lula, quem não quer o Lula. Se o lado da direita ganhar é porque ganhou quem não quer o Lula. Só que é o seguinte, como o nome Bolsonaro traz uma rejeição, e isso, como você disse perfeitamente, a rejeição de Tarcísio, ela é menor, porque é visto como alguém mais moderado teoricamente, embora, né, isso pode ser discutível. Porém, é o seguinte, então como fazer? Vai ter que suavizar essa imagem. Primeiro, a aposta é, olha, para Flávio Bolsonaro se tornar mais competitivo, agora que ele foi, de fato, ungido, pelo menos por enquanto, por Jair Bolsonaro, conversei com dirigentes do PL que me disseram o seguinte, o Jair Bolsonaro é uma máquina de transferir voto. Então, onde ele colocar a sua unção, vai transferir metade do Brasil, praticamente, né? Praticamente metade dos eleitores. Porém, como é que ele faz isso, Muriel, de dentro da cadeia? Ele não pode dar entrevista, ele não pode redes sociais, ele não pode circular o Brasil. Então, tanto que a gente está vendo que nos eventos do PL é um Bolsonaro de papelão, mesmo assim, literalmente, em tamanho real, aquele totem, que daí o povo tira foto abraçado no papelão. É isso que está acontecendo. Mas, bom, é o filho de Jair Bolsonaro. Se Jair Bolsonaro confia nele e diz que esse é o bom candidato para a presidência, muita gente já se arrasta. Mas tem que ter uma suavidade. E aí conecta com o que a gente falou na entrada anterior. Essa coisa de trazer um pouco dessa visão da Michelle, por exemplo, trazer mais Deus para a campanha, trazer mais religiosidade para a campanha, trazer mais conceitos cristãos para a campanha. Isso é algo que ajuda. Outra coisa, eles sempre dizem, fazem um meia-culpa. O meu pai, quando ele foi... e o próprio Bolsonaro falava, quando eu assumi, eu pensava de um jeito, quando assumi a presidência. Eu pensava de um jeito, eu era mais radical. Aprendi muita coisa. Flávio sempre diz, meu pai amadureceu. Com certeza, ele não falaria mais coisas que ele falava quando ele estava no começo da presidência, ele não falaria mais hoje em dia, se ele ganhasse. Eles bateram muito nessa tecla em 2022. E aí, esse discurso vai ser retomado. Olha, hoje nós estamos mais amadurecidos, mais calmos, menos radicalizados, né? E teve a pandemia, porque apesar de que falar a Carla Zambelli, dias antes da eleição, saiu perseguindo alguém com arma na mão, essa coisa, tenha atrapalhado, mas no fundo, eles acham que o que tirou a eleição da mão de Bolsonaro foi a postura de Bolsonaro na Covid. Talvez, num segundo momento, né, se fosse para refazer o filme, né, uma refilmagem do que já passou, um remake, o que faria? Teria tomado posturas diferentes, teria defendido menos a cloroquina, não teria feito aquela micagem lá sobre a pessoa morrendo de sufocada. Essas coisas foi um recorte que fizeram, porque o contexto até saiu de contexto aquilo lá, mas foi um recorte que fizeram que conectava com a postura de Bolsonaro. Não sou contra a vacina, não vou me vacinar e tal. Então, assim, esse tipo de radicalização na campanha, se de fato vingar a campanha de Flávio, não vai ter. Vai ser outra coisa. Vai ser menos arma, mais Bíblia.
Vai ser uma coisa mais a família, a mulher. Ninguém vai falar, Flávio não vai falar, a mulher tem que ganhar menos porque engravida. Isso aí, entendeu? Isso aí está ultrapassado. Eles viram que custou caro isso para eles. Custou uma eleição, né? E como eles avaliam que, tudo depende de como vai estar o governo Lula também, mas eles avaliam, não, vai dar problema, o governo Lula vai dar problema no ano que vem, etc, CPMI do INSS, eles apostam nesse desgaste e no desgaste natural também, né, da figura e do governo, e acham que se suavizar a imagem, se ele for um pouco mais terno, se ele for um pouco mais equilibrado pela justiça, puxar esse caminho, vai dar bom. Essa é a avaliação. E aí, unido com Michele, como candidata ao Senado pelo Distrito Federal ou por qualquer estado que ela sair, ela é bem competitiva, né? A união da família em torno do nome de Flávio pode deixar, então, a coisa toda mais palatável. Mori.